Boa noite, irmãos. É uma alegria novamente poder estar juntos na casa do Senhor para ouvir a sua palavra. Terminar essa noite, abençoados com a palavra de Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias, carta aos Efésios, que nós estamos estudando. Final do capítulo 6, Efésios capítulo 6. Vamos fazer a leitura dessa passagem, iniciando no verso 13 e final do verso 20. Efésios 6, 13 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém. Senhor, mais uma vez nós te louvamos, Pai, e realmente um privilégio poder estar na tua casa, casa de adoração, casa de oração, também casa de instrução, Senhor. E nessa noite nós te pedimos, te rogamos que o Senhor fale realmente aos nossos corações através da tua palavra. Que ela venha mesmo, Pai, ao encontro de cada necessidade hoje à noite. E precisamos, dependemos, rogamos pelo Espírito Santo, que é o autor dessa palavra, que ele venha ser nosso professor hoje à noite, porque dependemos dele. Há coisas aqui grandiosas, maravilhosas, profundas, que só mesmo o Espírito Santo pode prescrutar. E ele nos ensina, Pai, nos ajuda, e assim o teu nome seja engrandecido. A tua igreja aqui edificada. E se porventura há entre nós alguém que não tem a salvação, nem certeza de salvação, o Senhor faça como lhe apraz. Entregamos as nossas vidas aqui hoje à noite em tuas bondosas mãos. Fica conosco, Pai. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Muito bem. Já está bem, acredito, batido, né? Nós estamos tratando sobre essa armadura de Deus, tão necessária ao crente, e que Ele mesmo providenciou, preparou para que nós usássemos, para podermos enfrentar os inimigos, realmente não só os inimigos de Deus, mas os nossos inimigos. Os filhos de Deus, nós temos inimigos, os santos, os salvos, como Paulo instrui aqui a essa igreja. Então ele identifica os inimigos, que são três, o diabo, o mundo e a carne, perigosos, inimigos poderosos,
que nós vamos ter que enfrentar na nossa caminhada, na nossa vida cristã. Mas Deus nos equipa com a sua armadura para podermos resistir, como nós lemos aqui, para podermos batalhar e para sermos vencedores nessa guerra, nessa batalha espiritual. E nós temos visto que a armadura de Deus, espiritualmente, tem elementos essenciais, né, que são comparados à armadura de um soldado no campo de batalha. E nós temos visto cada elemento dessa armadura que é essencial, né? É necessário. Por isso que Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus, não deixar nada, né, de fora. Nós estamos com um probleminha nessa caixa. Se Deus permitir, amanhã nós vamos arriar as bichinhas para ajeitar, né? Então dá os estalos aí, mas vamos ver. Então, é necessário todo elemento dessa armadura, e nós temos visto detalhadamente um por um. E vamos ver o último aqui, né? Que está no verso 17. Diz assim o apóstolo Paulo: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o penúltimo que nós vimos semana passada, né, nesses últimos estudos, foi o capacete da salvação. E hoje nós vamos falar e tratar sobre a espada do Espírito. E aqui Paulo diz que é a palavra de Deus, né? Então, amados irmãos, os anteriores eram basicamente elementos, né, na armadura para defesa. Já agora, a espada não só serve para se defender, né, mas para o ataque no campo de batalha. E Paulo usa aqui o soldado romano, o soldado grego, e na época as batalhas eram mesmo travadas, muitas vezes corpo a corpo, né? E a espada era esse instrumento, esse elemento essencial, como mesmo no campo, na guerra, na luta, né? Então era pessoal, essencial, e era dá a entender, né? E vocês sabem, já viram filmes e tudo, era corpo a corpo. O inimigo estava assim bem próximo, né? Hoje não. Muitas vezes o inimigo está até longe sendo abatido, né? Mas anteriormente não. Era muito corpo a corpo, pessoal. Então Paulo fala desse elemento essencial na batalha. Essa espada aqui, né, na língua original, no grego, eu dei uma olhadinha, maquira, é que está escrito aqui, a maquira, né, a maquira do Espírito. Essa mesma palavra, maquira, que é espada, nós vamos encontrar em Mateus capítulo 26, 47, é a mesma palavra, maquira, né? Quando, veja aqui, é interessante isso que vai nos ajudar no estudo. Mateus 26, 47, diz assim: falava ele ainda, e eis que chegou Judas com um dos 12, né? O Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas, com maquira, né? Macaira, aliás, é o grego aí, né? Só para os irmãos entenderem, eu não sou bom de grego não, mas macaira, e cacetetes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Então os soldados usavam essa macaira, né?
veja que João, capítulo 18, Evangelho de João, capítulo 18, no verso 10. Então, Simão Pedro puxou a macaira, a espada, olha o Pedro, né? Que trazia, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Se você for em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, e o versículo 37, diz assim, Hebreus 11, 37. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio e mortos a fio da macaira, da espada. Então, irmãos, essa espada que o Paulo está falando, né, era uma espada, era um instrumento de ataque e de defesa. Nós vimos que era de uso pessoal, porque tem outra que também falaram, né, eles falam que era uma mais longa, chamava ronfaia, era aquela espada maior, mas essa era uma espada menor, que ficava presa no cinto, e o soldado tinha que ter mais habilidade, né? Melhor manuseio. Então era esse o sentido, né? E nós estamos vendo que Pedro parece que sabia manusear, né? Ele deu uma na orelha do Malco, né? Do soldado. Então, espiritualmente falando, agora que é o que nos interessa, né? Quando Paulo fala a espada é do Espírito, né? E só para complementar, hoje, né? A espada praticamente ela foi abandonada, né? Das batalhas, assim, raramente se vê na guerra moderna. Hoje a espada ela é mais um elemento simbólico, né? Ela representa autoridade, né? Justiça, honra. Então a espada ela é um elemento assim, até como de honra, de destaque, um símbolo. Mas voltando aqui para a parte espiritual, quando se fala da espada do Espírito, é no sentido mesmo que o poder que ela tem, né? Tanto de defesa como de ataque. Então, a espada do Espírito, na guerra, na vida espiritual, é a importância de nós sabermos usar essa arma, né? Tanto como defesa, como para o ataque. Saber que ela é poderosa e é vitoriosa contra os inimigos de Deus e contra os nossos inimigos. E aqui Paulo fala realmente da espada do Espírito. E na palavra de Deus, nós vamos encontrar, né, vários versículos que fala da espada que sai da boca, né? Uma espada cortante. É uma definição maravilhosa, está em Hebreus capítulo 4, e versículo 12. Diz assim, olha, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta a discernir os pensamentos e propósitos do coração. Que definição, né? Maravilhosa da espada do Espírito, que é realmente a palavra de Deus. E eu separei alguns versículos aqui na Bíblia, tanto no Velho como no Novo, para os irmãos verem, né? Veja, Salmo 149, por exemplo. Salmo 149, no capítulo, aliás, Salmo, e versículo 6 diz assim, olha, nos lábios
nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos a espada de dois gumes. Isaías capítulo 11, versículo 4, Isaías 11, 4 diz assim, é melhor do capítulo 11, do verso 1, que está falando de Jesus, especificamente, né? Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e matará o perverso. Essa vara aqui é a espada, né, que realmente sai da sua boca. No Novo Testamento, nós identificamos, veja, Apocalipse, capítulo 1, tem outras passagens, né? Mas Apocalipse, capítulo 1, no verso 16, diz assim, olha, tinha na mão direita, está falando aqui de Jesus, tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Não é? No capítulo 2, e no verso 16 também, diz assim, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora. É Jesus. E contra eles pelejarei com a espada da minha boca, não é? A espada que sai da boca, a espada como afiada, como de 2 gumes. Apocalipse capítulo 19, verso 15, diz assim, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Jesus, né? Sai da sua boca uma espada afiada. E no verso 21 diz assim, 19, 21, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, irmãos, né, fica mesmo caracterizado essa ilustração da espada do Espírito, né, que tem poder. É isso que nós temos que ver aqui, né? Ela é poderosa, é um instrumento para se vencer, para ganhar, né, para atacar, para se defender, é a espada. E aqui diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então nós devemos agora colocar na parte prática, né? Eu devo, como o bom soldado que está preparado, que está pronto para uma guerra, saber manusear a macaira, né? Saber mesmo utilizar, saber mesmo manusear, ter habilidade para
enfrentar. Então, essa aqui é o entendimento, né? É essa a lição, é essa mesmo a ilustração para nós hoje à noite. E como nós vamos vencer, nós devemos ser habilidosos, conhecer o quê? A palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo, escrevendo ao Timóteo, é até o lema do nosso seminário, né? 2 Timóteo 2,15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, né? Esse procura é estuda para apresentar-te a Deus aprovado. É uma prova, é um teste. Para você passar, você tem que fazer o quê? Estudar, né? Então, estuda para apresentar-te a Deus aprovado. Viu, Marília? Né? Estávamos conversando sobre isso. Então, estuda. Gasta tempo, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Veja, como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem o que? A palavra da verdade. Então, para nós manejarmos bem a palavra da verdade, nós temos que estudar, dedicar, praticar, ler, treinar, manusear, né? Ficar bem habilidoso. O soldado, ele tinha tanta honra, tanta dignidade em receber a espada, né? Era um instrumento que ele zelava, né? Ele cuidava, ele tinha o maior ciúme, ela gasta tempo, ele, né? Era o instrumento dele mesmo. Então, o nosso instrumento de batalha, a nossa espada, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, como é que eu estou usando a minha palavra, manuseando a minha palavra, né? A minha Bíblia, ela está toda arriscada, toda, né? Porque de tanto uso, de tanto manuseio. Existe pessoas até que colocam a Bíblia dentro do jornal, não bota, bicha, não quer, não pode riscar, não pode, não. Você pode utilizar, grifar, chamar atenção, escrever. É um instrumento de estudo, né, para você, para a sua vida pessoal. Então, tem que estar bem íntimo, né, dessa espada, dessa palavra. Então diz o Paulo aqui, olha, Timóteo, e serve para mim, para nós hoje à noite, estuda, procura mesmo apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro, né, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem, ou seja, que divide, que corta bem as Escrituras. E isso requer, irmãos, uma dedicação pessoal, né, individual. Então Paulo orienta isso. E essa palavra, amados irmãos, né, eu vou mostrar aqui uma série de versículos, porque eu fiquei decepcionado comigo mesmo, né? Tanta coisa, irmãos, que falta palavras, falta. A gente pode ficar aqui dias e dias, noites e noites, e nós não vamos, né, assim, cobrir todo esse assunto da palavra de Deus de forma nenhuma. Então, algumas coisas importantes para nós, né, hoje à noite aqui, saber que ela é o teu instrumento, é o meu, é o nosso instrumento para vencer essa guerra, essa batalha, né? Então, destacar algumas passagens para nos instruir. Mas veja, o Paulo, ele diz assim, né? Isso é essencial. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, toma ela, né? Usa ela, manuseia, trabalha com ela. Você tem que ser íntimo dela. Esse é o ponto essencial. Tomar realmente a espada do Espírito para ti, para a sua vida pessoal. Por quê? Amados, essa palavra, eu começo dizendo que ela é eterna.
ela tem um poder eterno. É a eternidade. Então, uma definição maravilhosa, né? João capítulo 1, verso 1, coloca assim, né? Ela é eterna. O poder eterno da palavra. João capítulo 1 é maravilhoso. O apóstolo João descreve assim: no princípio era o verbo, né? Ou seja, o logos, a palavra. No princípio. Nós não sabemos, só sabemos que no princípio, diz o João, que era o verbo, né? E o verbo, ou seja, vamos colocar, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ou seja, eterno, não tem princípio nem fim, já existia, né? E diz, olha, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então fala desse verbo eterno que é a palavra de Deus. E o João diz para nós, né, quem é esse verbo eterno. E aqui no verso 14 ele diz: olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ou seja, essa palavra eterna é Cristo Jesus. Jesus é o verbo eterno, ele é a palavra, né? Esse poder eterno. Veja mais aqui, né? Gênesis capítulo 1 diz assim, Gênesis capítulo 1, para demonstrar, aliás, não, desculpa, ainda estou falando de eternidade, né? Salmo 119, verso 89, Salmo 119 e 89 diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Está vendo? Para sempre, né? Eterna, está firmada a tua palavra no céu. Agora no 152 diz assim, olha: quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabelecestes para sempre, eterna, não é? Poder eterno. No 160 ele diz assim: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos, veja, amados, dura para sempre, né? Eterna, poderosa. Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, no versículo 8 diz assim, Isaías 48: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus, essa permanece eternamente. E tem vários, irmãos, né? Como eu falei para os irmãos, é um exercício maravilhoso, né? Mas um do Novo Testamento aqui é o apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro 1, 24, diz assim, ele está até repetindo, né, esse salmo: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta palavra que vos foi evangelizada, que vos foi pregada. Então, poder eterno, né? E nós vamos ver agora esse poder eterno da palavra, né?
o poder da palavra que sai da boca de Deus, que é Jesus Cristo, podemos dizer assim, né, numa linguagem mais simples nossa, na criação, em toda a criação. Então, agora sim, Gênesis 1:1, né? Olha, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós não sabemos quando foi esse princípio, e é isso que durante toda a história do homem, né, a história científica, os homens estão buscando uma resposta, estão querendo encontrar, né, como é que começou, como é que esse mundo chegou a existir, enfim, né, não acredita na palavra, não acredita em Deus, não acredita no poder da palavra de Deus. Aqui a Bíblia diz que ela foi feita através do poder da palavra de Deus. Quer ver? Diz aqui, olha, verso 2: a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Teologicamente aqui, né, muitos teólogos falam, têm pensamentos, né, que esse princípio nós não sabemos, mas se Deus criou uma coisa imperfeita, né, Ele não é Deus, porque Deus é perfeito. Então, quando diz aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra, uma coisa que é essencialmente perfeita vai gerar o quê? Perfeição, né? Então, é um pensamento aqui. Mas diz, olha, a terra, porém, estava sem forma e vazia, né? E havia trevas. Deus é luz. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui muitos acham, né, que foi o momento em que o diabo ele foi expulso do céu e realmente veio, né, e tentou mesmo destruir a própria obra de Deus, a criação de Deus. Mas nós não vamos entrar nisso, depois se alguém tiver mais interesse. Mas o fato é que diz aqui, olha, que eu quero afirmar no verso 3, essa palavra de poder. Diz assim, olha, disse Deus, né? Olha o poder: haja luz, e houve luz. Fiat lux, né? Sabe, amados, é esse poder de Deus que transforma as trevas em luz. É Ele que disse na minha vida e na tua vida. Nós éramos o quê? Trevas, né? Nós nascemos mortos. A Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas, escuridão, mortos espiritualmente. E assim como Deus disse, haja luz, Ele disse, haja luz na tua vida, na minha vida, né? E nos deu essa luz que é Jesus. Então, o poder da palavra. E todo o capítulo 1, né, se você ler, eu só vou mencionar aqui, olha, verso 1, capítulo 1, verso 3. E disse Deus, haja luz. Verso 6, olha, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. E aconteceu. Verso 9, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. No verso 11 diz, e disse, produz a terra relva, ervas que deem sementes, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Verso 14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento, e etc, etc. Aí no final do verso 15 diz, e assim se fez, né? Verso 20,
Disse também Deus: povoem as águas de enxames de seres vivos e animais, répteis, tudo, né? E assim se fez. Verso 24 diz: disse também Deus: produz a terra seres viventes, animais domésticos, selváticos e tal. E assim se fez. Chega no verso 26, diz: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E assim se fez, irmãos, com o poder, né, da palavra de Deus na própria criação. E aí no capítulo 2 diz assim, olha: e assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito o Senhor. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados pelo Senhor, quando o Senhor Deus os criou. Então tudo isso que existe, irmãos amados, né? Apesar da queda, do pecado, mas toda a criação foi feita pelo poder da palavra de Deus, olha, poderosa, né? Não só o poder da palavra na criação, mas na manutenção de toda mesmo essa criação. Se você abrir sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1, Colossenses capítulo 1, diz aqui no verso 15, está falando do poder da palavra, né? Que nós já sabemos que é Jesus. Diz aqui, Colossenses 1,15: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Veja, amados, tudo foi criado por meio dele e para ele. O Paulo lá em Romanos diz: por meio dele, né, e para ele são todas as coisas. E ele diz assim: a ele, né, ele é antes de todas as coisas, veja, e nele tudo subsiste. Ou seja, o que segura tudo isso que existe é o poder da palavra de Deus, na pessoa mesmo de Jesus Cristo. Na criação, na manutenção de tudo que existe e até na destruição. Essa terra que hoje nós habitamos, ela vai ser destruída pelo poder da palavra de Deus. Quer ver? Abra sua Bíblia aqui em 1 Pedro, aliás, 2 Pedro, no capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, verso 7, diz assim: ora, né, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, tá vendo? Pelo mesmo poder da palavra de Deus, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Esse mundo, né, está contaminado. Nós estávamos vendo em Romanos de manhã que toda a criação ela geme e sente dores, angústias até agora, esperando o quê? A redenção. E Deus vai mesmo destruir essa terra, né? Vai acabar
E o Pedro aqui, ele mostra para nós, e veja como vai acontecer isso aqui. Agora, se você ler no verso 10, olha, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos, né, os céus e a terra, né, os elementos que os irmãos sabem que são feitos por átomos, né, serão o que? Se desfarão abrasados, né, pelo fogo. Também a terra, veja, e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão assim de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, e esperando e apressando a vinda do dia do Senhor. Então nós sabemos que isso vai acontecer pelo poder da palavra de Deus, e nós devemos estar esperando esse dia, irmãos, que nós temos falado domingo de manhã, né? Nós vamos nos livrar desse corpo aqui de dor, de tristeza, de angústia, né? De sofrimentos, de tribulação, dessa vida mesmo, né? Que nesse corpo aqui vai passar. Nós vamos receber um corpo glorioso, mas aqui nós estamos falando da destruição até desse mundo, né? Dessa terra, como a Pedro está dizendo, olha, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a palavra de Deus, né, segundo a sua promessa, esperamos, veja, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, o poder da palavra na criação, na manutenção, na destruição e uma nova criação que vai acontecer, né? Diz aqui, olha, uma nova terra, e é o que o João em Apocalipse, ele mostra assim para nós, aqui hoje à noite, irmãos. Veja Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, diz assim, olha, vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono de Deus, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. A morte não vai mais existir, o pecado não mais vai existir, né? E diz aqui, olha, que maravilha, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse, está vendo, irmãos? É o poder da palavra de Deus. Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras, elas são fiéis e são verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, né, o princípio do alfabeto grego, e o Ômega, o fim do alfabeto grego. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, e o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Isso é o que Deus promete, né? Pelo poder da sua palavra, irmãos, e vai acontecer.
Quem crê, diz aqui, Ele vai enxugar as lágrimas dos teus olhos, né? A morte não mais vai existir, não vai ter dor, nem choro, nem pranto. Essas coisas tudo passaram, e eis que tudo se fez novo. É uma maravilha, né, irmãos? Uma bênção. Mas diz aqui essa palavra, né? E tristemente a gente tem que falar e dizer: olha, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, não vão participar dessa bênção, né? Diz aqui: a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O juízo de Deus, a separação eterna de Deus. Mas essa palavra, ela tem poder para te livrar, para me livrar, aqueles que creem, né, dessa ira vindoura. E eu finalizo essa parte como aqui diz 22, olha, 22, 18. Eu, diz João, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, veja, irmãos, o poder da palavra, né? Certamente eu venho. Ele vem, ele virá, e é sem demora, né? O amém. E aí nós dizemos, né? Vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. E o João termina: a graça do Senhor seja com todos, e amém. Então, irmãos, veja, né? Essa espada de dois gumes, a palavra de Deus, que tem poder, poder eterno, poder na criação, poder na manutenção, poder na destruição, poder mesmo na recriação. E é esse poder, irmãos, da palavra que te deu, que me deu essa tão grande, né, e maravilhosa salvação. A Bíblia diz que pela graça, né, nós somos salvos. E essa graça é um dom de Deus, é um presente de Deus, e ela vem pela fé. E a fé vem por onde? Pelo ouvir, e ouvir, né, a palavra de Deus. Então, ela é poderosa e nos dá tudo isso. Mas a palavra também não só tem poder, mas ela é provada, né? A palavra de Deus, ela é provada, faz prova. Sabe, irmãos, é muito bom saber disso, porque ele cumpre a sua palavra, Deus, sabe? Ele cumpre a sua palavra. O que ele promete, ele faz. O que ele promete, né, ele cumpre, ele age. Tudo que ele diz, tudo que ele promete, Deus não falha. Então é muito bom hoje à noite nós sabermos disso. Veja o que diz aqui o Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, né? Para te fortalecer, porque é a minha segurança e a tua, é essa. Ele diz assim, olha, Mateus 5 e 18, porque em verdade, eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i e nem um tio jamais passará da lei, né? Da minha palavra, até que tudo se cumpra. Então, a palavra de Deus, ela é provada, ela se cumpre.
né? Mais à frente, nesse mesmo livro, Jesus falando sobre a sua volta e tudo que envolvia, no capítulo 24, Mateus 24, 35, ele diz, olha, passará o céu e a terra, e nós já vimos, né, que ele prometeu e ele vai cumprir, porém as minhas palavras não passarão. Então, irmãos, aquilo que Deus promete, Ele cumpre, Ele prova, né, a sua palavra. Isso é muito bom saber, né? Diz aqui no Salmo 18 e versículo 30, olha, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor, ela é provada, né? E eu fico até assim, né, porque falta tempo, mas se você for ver de Gênesis a Apocalipse, homens na Bíblia, na história da igreja, na história do Velho Testamento, na história de Israel, na história dos patriarcas, todos eles, né, que realmente tiveram promessas de Deus, tiveram mesmo a palavra de Deus dita a eles, ela foi provada, ela foi cumprida. Cada um teve realmente essa experiência. Ou seja, Deus prova a sua palavra. E eu acho tão bonito quando ele diz assim, fazei prova de mim, né? Fazei você prova da palavra do Senhor, né? O que ele diz aqui em Malaquias, bem pertinho aqui, olha, Malaquias capítulo 3, e eu quero ampliar não só em relação a que Deus está falando, mas em toda a área da nossa vida, né? Aqui ele está tratando de uma coisa importante, né? Do dízimo e da oferta a Ele, ao Senhor. Diz aqui no verso 10, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, veja, e provai-me nisto, né? Diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o que tem a espada, né? A espada do Espírito. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor da espada, né? Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, aqui é uma área da vida, né, do Filho de Deus, mas o que está me interessando aqui é que Deus diz, olha, prova a mim, né? Faz prova de mim, da minha palavra, das minhas promessas, se eu não cumpro. O problema, irmãos, é que o homem, a mulher, por natureza, e o Filho de Deus, né? Aqui o povo de Israel, e a igreja, como os crentes, o povo de Deus, nós não obedecemos à palavra de Deus. Nós somos desobedientes à palavra de Deus. E de uma vez que você e eu obedecemos à palavra, e Deus diz agora, me prova para ver se eu não vou cumprir. Mas tem uma condição aqui, de obediência, de obedecer à palavra de Deus. Não é o que diz Samuel lá? Eu anotei Samuel 15, 22, 1 Samuel. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em obedecer a sua palavra? Não é? Eis que o obedecer é o melhor do que sacrificar, e o atender é o melhor que a gordura de carneiros. Ou seja,
de uma vez que eu vou provar a Deus, provar a sua palavra, para Ele cumprir na minha vida, e vai acontecer de uma vez que eu sou obediente à palavra de Deus, né? Se eu for desobediente, ela vai se cumprir, né? Se é um filho dele, vai vir a vara, né? A vara da disciplina. Deus mesmo cuida de cada um. Do desobediente nós já lemos, ele vai mandar para o inferno, né? Para o lago de fogo. Mas para o seu filho que é obediente à sua palavra, ele vai cumprir cada uma das suas promessas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, irmãos. E eu vou terminar, abra sua Bíblia em Eclesiastes, esses 2 pontos hoje, né? Diz assim, olha, Eclesiastes capítulo 12 e no versículo 13, olha o que diz aqui: de tudo, escute, de tudo o que se tem ouvido no mundo inteiro, né? A suma é: teme a Deus, que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria para qualquer pessoa nesse mundo, né? Veja, e guarda, ou seja, obedece os meus mandamentos, obedece a minha palavra, porque isto é o dever de todo homem. Toda criatura de Deus tem por obrigação, por dever, temer a Ele e obedecer a sua palavra. E aqui diz, olha, porque Deus, né, Ele há de trazer juízo a todas as obras. Lá, né, Gálatas, acho que é 6:7, né? De Deus não se zomba. Não desobedeça a palavra de Deus, porque aquilo que o homem semear, né, isso ele vai colher. Serve para qualquer um. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Não brinca com Deus. Sabe, irmãos, eu fico observando, e eu tenho falado assim, eu vivo com tanto temor de Deus, sabe? Temor mesmo, pessoal, né? Individual. Tento, procuro, peço graça de obedecer a palavra de Deus, sabe? Viver uma vida de obediência, né? Porque é meu dever, é minha obrigação. E Deus nos capacitou já com o seu Espírito Santo, né? Mas Ele diz, olha, porque Deus vai trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Tem muita gente escondendo, né? De pessoas, de marido, de mulher, de pai, de mãe, de superior, do seu patrão, escondendo coisas do governo, das autoridades, né? Mas Deus diz aqui, Ele vai trazer à tona, né? Todas as obras, vai julgar cada um, quer sejam boas, irmãos, você vai ganhar galardão, né? Quer sejam mais, isso aí é condenação. Mas veja o que diz aqui, né? Obedecer a palavra de Deus. Em relação a isso, irmãos, em relação à obediência à palavra de Deus, sabe, Deus não vai mudar não a sua opinião, né? Porque é um princípio de Deus, é ordem de Deus, é obediência à palavra de Deus. Ou seja, Deus não vai mudar de opinião nisso, é imutável, não vai mudar. Em relação também à obediência à sua palavra, Deus não vai negociar com ninguém, com ninguém. Deus sempre está certo, o errado somos nós, o homem. Ou seja, é inegociável,
Deus não vai negociar com ninguém, né? Deus não vai mudar de opinião, Ele é imutável. Deus não vai mudar nem negociar, é inegociável. Deus não vai discutir com ninguém, né, a relação, fazer um DR. Não adianta questionar com Deus. É indiscutível em relação à obediência a Ele, a sua palavra. E Deus não aceita desculpa. Deus não aceita mesmo, né, a pessoa vir, Senhor, é indesculpável. Todo homem é culpável diante de Deus. Então o que nos resta, irmãos? Né? Pedir perdão, fazer confissão, se arrepender. Deus exige isso do homem e da mulher. E aí sim, né? Nós vamos receber essa... Como ele vai, me prova se eu não prometo, se eu não cumpro com a minha palavra. Mas tem essa condição. O grande problema é que muitas vezes nós queremos as benesses de Deus na nossa desobediência, né? Na nossa dureza, na nossa falta mesmo de temor a Deus. Não vai, não funciona. Então quando ele diz, provai-me nisto, então eu tenho que fazer um autoexame na minha vida, né? E verificar como eu estou diante de Deus. Então a importância mesmo assim dessa palavra, né? Então hoje vamos ficar com essas duas coisas, né? Em relação à palavra de Deus. Poder eterno, ela mesmo é poderosa, né? Na criação, na manutenção, na destruição, na recriação, na salvação. E a palavra de Deus é provada, né? Que Ele promete, Ele cumpre. E Ele desafia, provai-me. Então, irmãos, é hoje à noite que nós devemos fazer, é nos submeter, né, à palavra de Deus. Fazer um autoexame mesmo das nossas vidas. E saber que ela é uma espada de dois gumes, né? E que nós possamos assim entender, né, o poder dessa palavra. Que ela é provada, ela é certa, né? E vamos com ela, né? Ela vai nos levar assim para a eternidade com Deus. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. E nós nos sentimos realmente pequenos com a grandeza que é a Tua palavra. Para sempre ela está firmada no céu. O poder da Tua palavra, Senhor, tanto na criação de tudo, na minha criação. O poder mesmo dessa palavra, até na salvação, da luz, da vida. E o importante é que ela é provada, é certa, é verdadeira. O Senhor vai cumprir. Nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes, a obedecer. O Senhor se alegra com um filho Teu que busca realmente temer a Tua palavra, obedecer a Tua palavra. E o Senhor sim vai abrir as janelas do céu e nos dar mesmo bênçãos sem medida, Senhor. Nos ajuda a ser filhos Teus, servos obedientes. E me ajuda pessoalmente, Pai, cada dia mais a obedecer a Tua palavra. Me ajuda, Senhor, a temer cada vez mais ao Senhor. E assim o Senhor mesmo fará, conforme Te apraz. Obrigado por essa noite, pela Tua presença entre nós, a Tua palavra, e cada um amado que chegou aqui. Que possamos sim, Pai, entender realmente essa espada de dois gumes que é a Tua palavra. Aceita mesmo a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém.